A savana é muito mais do que um simples habitat. Cada amanhecer marca o início de uma perseguição interminável. Quando a luz se apaga, o mundo subterrâneo repleto de intriga e poder revela-se gradualmente. Cada passo, cada sopro de vida das criaturas destas paragens ultrapassa a mera existência. Trata-se de uma luta incessante pelo direito de sobreviver até ao dia seguinte. À medida que o amanhecer desponta sobre as planícies douradas, a luz revela um rei majestoso, o leão, pantera, Leo. Com a sua juba imponente ao vento, este felino ergue-se como o símbolo supremo do poder e da força. Contudo, o trono não representa apenas um título. É uma batalha diária pela supremacia, pela vida e pelo equilíbrio. Os leões vivem em bandos com uma estrutura social rigorosa, compostos sobretudo por fêmeas, crias e um número restrito de machos. Cada membro desempenha um papel crucial no seio do clã. As leoas, caçadoras exímias, coordenam esforços para abater presas de dimensões muito superiores às suas. Entretanto, o macho dominante protege o bando contra todas as ameaças, desde outros predadores a machos rivais que procuram usurpar a sua posição. A vida na savana constitui um ciclo incessante de provações sem fim. Durante as caçadas, as fêmeas revelam uma mestria tática incomparável. Deslocam-se como fantasmas silenciosos para cercar as zebras. Um mero segundo de distração e a manada listrada dispersa numa espiral de poeira, o que força os leões a um sprint final e decisivo. Para além do seu papel como predador, o leão ocupa uma posição vital no ecossistema. Ao regular a população de herbívoros, evita a sobrepastagem e contribui para a preservação do equilíbrio frágil da flora.
Contudo, a soberania do monarca enfrenta constantes desafios. Machos rivais surgem para disputar o domínio, e estes combates implacáveis decidem o destino de todo o bando. Ao cair da noite, o rugido do leão ecoa por toda a imensidão da savana. É um clamor que carrega autoridade e presença, que anuncia tanto a aliados como a adversários o seu poder supremo. Para os leões, a savana representa muito mais do que um lar. É o grandioso palco onde as narrativas de vigor, sacrifício e liderança são gravadas de geração em geração. Nem sempre a sobrevivência exige força bruta ou cooperação mútua. Por vezes, a astúcia e a capacidade de adaptação constituem os verdadeiros segredos para a vida. No crepúsculo da savana, gargalhadas estridentes ecoam pela atmosfera. Trata-se da hiena malhada, Crocuta crocuta, um dos carnívoros mais versáteis e incompreendidos da natureza. Vivem numa sociedade matriarcal rígida, onde as fêmeas exercem a soberania e detêm o comando. Todavia, a sua má reputação não faz justiça à extraordinária importância ecológica que possuem. Munidas de mandíbulas de uma potência formidável, são capazes de triturar ossos e aproveitar quase a totalidade das carcaças. Este hábito alimentar não só garante o máximo aproveitamento dos recursos, como também desempenha uma função fulcral no saneamento do habitat, o que trava a propagação de patógenos. São as autênticas guardiãs da limpeza na savana. A força da coletividade, aliada a um sistema de comunicação altamente sofisticado, transforma-as em oponentes temíveis. As hienas agrupam-se em clãs que podem integrar até 80 indivíduos, liderados sempre pela fêmea dominante. Esta organização social baseia-se numa hierarquia linear rigorosa, na qual os laços de parentesco assumem o papel central. A liderança feminina ultrapassa o mero simbolismo. No universo das hienas, as fêmeas representam o sexo forte. São maiores, mais robustas e impõem uma soberania absoluta sobre os machos. Assim que o clamor das hienas se dissipa, outro predador reclama o silêncio como o seu aliado mais precioso.
Por entre as sombras e a folhagem das árvores, uma silhueta elegante e solitária move-se com a precisão cirúrgica de um fantasma. Trata-se do leopardo, Panthera pardus, o mestre supremo da camuflagem e um dos caçadores mais enigmáticos destas planícies. Com a sua pelagem dourada salpicada de rosetas negras, este felino constitui o exemplo perfeito da arte do disfarce. Cada padrão de manchas é estritamente individual, equivalente a uma impressão digital humana na sua singularidade. Durante o dia, mantém-se oculto nas copas mais elevadas para repousar. É nesse refúgio aéreo que deposita as suas presas, para as salvaguardar da cobiça alheia. Sob o manto da noite, desce com extrema discrição para iniciar a caçada. Os seus movimentos revelam tamanha suavidade que parecem fundir-se por completo com a escuridão. Ao contrário dos leões, o leopardo escolhe a solidão absoluta como estilo de vida. Depende inteiramente do fator surpresa, ao aproximar-se da presa sem emitir o menor ruído ou sinal visual. A sua fisionomia constitui uma máquina anatômica perfeita para a emboscada. Possui uma musculatura compacta e uma aptidão extraordinária para o equilíbrio. Contudo, esta criatura representa muito mais do que um mero predador. É um sobrevivente nato. Enquanto outros predadores competem diretamente, o leopardo prefere adaptar-se com flexibilidade. Todavia, a planície africana permanece um campo de batalha repleto de provações. No entanto, o leopardo não conhece o temor. Recorre ao seu melhor trunfo, a discrição absoluta, para evitar confrontos desnecessários. Um olhar atento a partir do topo dos ramos basta-lhe para traçar os movimentos seguintes, sempre planeados com eficácia cirúrgica. Sob o calor do sol que fustiga a imensidão das planícies, um vulto dourado cruza o horizonte a uma velocidade espantosa. Trata-se da chita, a Synonyx jubatus, o predador terrestre mais veloz do planeta, cuja existência depende da capacidade de converter cada caçada numa corrida contra o tempo. Detentora de uma anatomia esculpida para a velocidade, a chita ergue-se como uma obra-prima da engenharia natural. As suas patas longas e vigorosas, aliadas a uma coluna flexível e unhas semi-retrácteis, permitem-lhe acelerar de forma explosiva até atingir a marca de 100 km por hora em meros segundos. Contudo, esta velocidade vertiginosa cobra o seu preço.
A chita consegue apenas sustentar este ritmo extremo em curtas distâncias, o que torna cada investida numa disputa imediata entre a vida e a morte. Ao contrário de outros grandes carnívoros, este felino confia mais na visão aguçada do que no olfato para localizar as suas presas. A seleção natural dotou-a de uma característica singular: 2 linhas negras que descem do canto dos olhos até a boca. Funcionam como óculos de sol biológicos, concebidos para mitigar o encadeamento solar e para assegurar uma focagem nítida no alvo. Examina a planície aberta com extrema atenção a qualquer oscilação de movimento, na procura incessante de antílopes jovens ou vulneráveis. Quando surge a oportunidade ideal, avança com precisão cirúrgica, ao manter a cabeça estável e o olhar fixado na presa. Apesar da sua velocidade inigualável, a chita enfrenta provações severas no seu dia a dia. Nesse período de extrema vulnerabilidade, predadores rivais, como hienas ou leões, surgem frequentemente para usurpar a presa conquistada. Adicionalmente, as chitas não constituem animais sociais. Caçam numa base solitária ou em pequenos núcleos familiares, constituídos por uma mãe e as suas crias, ou por coligações de machos irmãos. Estes vínculos são de extrema relevância, em especial para os juvenis da espécie. Aprendem com a progenitora as técnicas de caça e sobrevivência antes de se aventurarem de forma independente na vastidão da planície. Sob o firmamento infinito da savana, uma figura colossal desloca-se com elegância silenciosa, ao moldar a paisagem com a imponência de cada passo. Trata-se do elefante africano, Loxodonta africana, o majestoso titã das terras quentes. Estes animais não se limitam a habitar este espaço, transformam-no ativamente e imprimem uma marca indelével nos cursos de água, na flora e nas planícies. Sendo o maior mamífero terrestre do mundo, a sua presença revela-se impossível de ignorar. Com um peso que pode alcançar 6 toneladas, este gigante alia uma força colossal a uma inteligência fora do comum. As suas presas de marfim servem tanto de ferramentas para escavar raízes e descascar árvores como de armas defensivas formidáveis. Contudo, a tromba constitui o órgão mais impressionante de toda a sua anatomia.
Trata-se de uma estrutura flexível composta por milhares de músculos, indispensável para respirar, beber, comunicar e executar tarefas de extrema delicadeza. Porém, a sua singularidade vai muito além da escala física. Os elefantes exibem uma elevada sofisticação social, organizados em clãs matriarcais, liderados pelas fêmeas mais experientes, que trilham rotas ancestrais na busca constante de água e alimento. Esta liderança revela-se crucial, sobretudo no decurso da estação seca, quando a memória coletiva da matriarca decide a linha tênue entre a vida e a morte. O impacto ecológico destes gigantes na savana é extraordinariamente profundo. A sua marcha contínua une diferentes habitats, assegura a dispersão de sementes e promove o surgimento de novas espécies vegetais. Apesar do seu porte colossal, os elefantes não se encontram totalmente imunes aos perigos do meio selvagem. Se bem que os adultos saudáveis raramente sofram ataques, as crias indefesas tornam-se alvos preferenciais para leões e hienas famintas. À medida que o calor aperta ao longo do dia, procuram o refúgio dos rios e lagoas. O banho de lama dos elefantes ultrapassa o mero deleite refrescante. Constitui uma estratégia essencial para proteger a epiderme contra a radiação solar e as picadas de insetos. Enquanto os elefantes prosseguem a sua majestosa jornada, outra silhueta singular ergue-se na linha do horizonte. Trata-se da girafa, a sentinela silenciosa das alturas, com o seu pescoço imponente que parece tocar o céu, o que lhe concede uma perspectiva panorâmica inigualável. Sendo o animal terrestre mais alto do planeta, os machos desta espécie conseguem atingir a marca monumental de 6 metros de altura. Esta vantagem evolutiva permite-lhe colher as folhas mais tenras das acácias, o seu alimento predilecto, inacessíveis a qualquer outro herbívoro. A sua língua preensil extraordinariamente longa, que mede até 50 centímetros, possui uma textura rugosa que a protege dos espinhos afiados ao colher as folhas com precisão cirúrgica. Contudo, a grande estatura deste gigante não se destina apenas à alimentação. A partir da sua posição privilegiada, vigia a planície numa atitude de alerta permanente para detectar predadores a distâncias consideráveis. Este comportamento pacífico transforma-a numa aliada involuntária de outros herbívoros que, ao pastarem nas imediações, confiam na sua capacidade de aviso precoce. As girafas reúnem-se em grupos fluidos, designados por manadas temporárias, onde os laços de associação não são rígidos. Todavia, esta índole pacífica não impede que demonstrem um vigor surpreendente quando a situação assim o exige. As suas patas longas e robustas conseguem desferir coices letais, uma arma de autodefesa terrível contra qualquer ameaça. Estes combates territoriais entre machos, embora pareçam lentos e coreografados, revelam uma brutalidade avassaladora. Apesar do seu aspecto gracioso,
A girafa desempenha um papel fulcral na harmonia biológica da savana. Ao consumir a folhagem superior, estimula a regeneração das árvores, ao passo que as sementes digeridas são dispersadas através das fezes, o que contribui para o rejuvenescimento do tapete vegetal da região. Sob o brilho dourado do entardecer, ganha vida um dos espetáculos mais grandiosos e emblemáticos de toda a savana africana. Vastas manadas de zebras e gnus iniciam a sua marcha contínua, ao atravessar as planícies sem fim na busca de pastagens férteis. Trata-se da Grande Migração, uma demonstração épica de resistência e sobrevivência que dita o pulsar biológico deste ecossistema. Este acontecimento colossal constitui uma jornada de milhares de quilômetros, impulsionada pelo instinto primordial de seguir as chuvas e a promessa de alimento fresco. As zebras assumem habitualmente a vanguarda deste êxodo imponente. Preferem consumir as partes mais altas e fibrosas da vegetação seca. Esta ação abre caminho e revela os rebentos mais tenros e nutritivos ocultos no solo, o banquete ideal para os milhões de gnus que as seguem de perto. Esta interação de mutualismo revela-se verdadeiramente fascinante. As zebras tiram proveito do instinto gregário e da proteção dos gnus, enquanto os gnus dependem da memória espacial e do sentido de orientação das zebras. No entanto, esta travessia está longe de ser pacífica. A travessia dos rios tumultuosos, onde desafiam a presença letal dos crocodilos, ergue-se como um dos momentos mais dramáticos e tensos da vida selvagem. Ilustra tanto a crueza do perigo extremo, como a coragem ancestral incutida nestes animais. O gnu, com a sua compleição robusta e focinho característico, personifica a resistência absoluta. Embora a sua corrida em massa pareça desordenada, possuem um passo firme e eficiente que lhes permite percorrer distâncias épicas sem sucumbir à exaustão. Ao viverem em manadas densas, confiam no poder do número coletivo para garantir a segurança individual. Para além de constituir um combate diário pela vida, esta migração em massa é essencial para o equilíbrio ecológico local. À passagem das grandes colunas, os seus cascos sulcam e arejam o solo ressequido, de modo a facultar a oxigenação necessária às sementes adormecidas. Os seus dejectos fertilizam a terra para sustentar o ciclo perpétuo que renova a flora. Este fluxo imparável renova a savana a cada estação, o que garante a sobrevivência e a prosperidade de inúmeras espécies. Independentemente do drama vivido, a Grande Migração celebra a resiliência da vida. Simboliza a profunda interconexão entre as espécies e a sua adaptação magistral a uma das arenas mais exigentes do planeta.
Sob as águas turvas dos rios que serpenteiam a savana, um predador impiedoso espreita em absoluto silêncio. O crocodilo do Nilo, Crocodilus niloticus, com a sua couraça de escamas e olhar frio, é o expoente máximo da paciência e um dos caçadores mais arcaicos e letais do planeta. Reina de forma absoluta nos ecossistemas aquáticos, onde o seu vulto semeia o pânico em qualquer criatura que ouse cruzar as suas águas. Com um comprimento médio que excede os 5 metros e um peso que alcança os 700 kg, este gigante representa uma máquina perfeita de sobrevivência. A sua cauda musculada e mandíbulas maciças exercem uma força de compressão avassaladora, capaz de estilhaçar ossos com extrema facilidade. Os seus dentes aguçados não se destinam a mastigar, mas sim a prender e imobilizar a presa. Assim que o alvo fica retido na sua boca, qualquer hipótese de fuga torna-se praticamente impossível. A sua técnica de caça é elementar, mas possui uma eficácia devastadora. Permanece imóvel, semelhante a um tronco à deriva, até ao milésimo de segundo ideal para desferir o ataque. As margens dos rios e lagoas constituem as zonas de emboscada perfeitas. Quando gnus, zebras ou outros herbívoros se aproximam para saciar a sede ou iniciar a travessia, o réptil projeta-se com aceleração explosiva, captura a presa e arrasta-a para a profundeza abissal. Se bem que pareçam caçadores solitários, estes répteis demonstram um nível de organização social inesperado. Este controlo populacional exercido sobre os herbívoros contribui diretamente para o equilíbrio dinâmico entre os habitats terrestres e aquáticos. Contudo, a dieta do crocodilo do Nilo não se restringe a grandes mamíferos. O seu espectro alimentar é bastante amplo e inclui peixes, aves e pequenos roedores. Desempenha igualmente um papel crucial na purificação das águas, ao consumir carcaças e restos biológicos abandonados por outros carnívoros. Por entre a vegetação alta e os arbustos dispersos da planície, ergue-se um sobrevivente robusto e tenaz, que caminha com passos céleres e olhar vigilante. O facoceiro, Phacochoerus africanus, com o seu corpo musculado, presas proeminentes e semblante compenetrado, constitui um ícone de resiliência nesta arena hostil. Embora a sua estatura modesta sugira vulnerabilidade, este animal compensa-a com uma astúcia invulgar e uma admirável versatilidade. As suas presas afiadas funcionam como utensílios valiosos para escavar raízes e como armas temíveis de autodefesa. Sendo um omnívoro oportunista, consome tubérculos, bagas e pequenos insetos para rentabilizar ao máximo os recursos escassos da savana. Os facoceiros organizam-se em pequenos clãs familiares compostos pelas fêmeas adultas e pelas suas crias. Por outro lado,
Os machos adultos adoptam hábitos estritamente solitários e juntam-se aos clãs apenas durante a época de acasalamento. Embora consigam atingir a velocidade notável de 50 km por hora em corrida, optam frequentemente por enfrentar a ameaça, ao utilizar as suas presas afiadas para intimidar ou ferir o agressor. Uma das características comportamentais mais marcantes do facoceiro reside no seu estado de alerta ininterrupto. Mesmo durante os períodos de repouso ou alimentação, permanecem focados nos sinais de perigo iminente. Com o erguer característico da sua cauda vertical, transmitem de imediato um sinal visual de alerta aos restantes elementos do clã. Apesar da sua aparência modesta, o facoceiro assume uma relevância ecológica notável. Ao escavar o solo em busca de alimento, areja a terra e facilita a germinação de novas sementes. Ao deslocar-se com extrema graciosidade pelas planícies, o impala, a Epicerus melampus, encarna a agilidade e a elegância no seu estado mais puro. Este antílope esbelto vive num estado de vigilância contínua ao conciliar a busca de alimento com a necessidade vital de escapar aos predadores que o cercam. Numa arena onde a vida depende da rapidez e da destreza, os impalas revelam-se autênticos especialistas na arte da evasão. Graças à sua estrutura esguia e patas vigorosas, conseguem efetuar saltos acrobáticos de 10 metros de comprimento e 3 metros de altura num único impulso. Sob perseguição, as suas mudanças abruptas de direção e saltos erráticos tornam-nos alvos quase impossíveis de capturar. Trata-se de um herbívoro extremamente adaptável, que consome uma grande variedade de ervas, folhagens e frutos selvagens. Esta flexibilidade dietética garante a sua subsistência sob diversas condições climatéricas e em diferentes estações do ano. A sua estrutura social reflete um dinamismo que se altera de acordo com a época reprodutiva e a disponibilidade de recursos. A vida na savana é um desafio constante e o impala, devido à sua escala média, situa-se no coração da cadeia alimentar. Contudo, a capacidade de identificar ameaças à distância, graças aos seus sentidos apurados, confere-lhes uma valiosa vantagem de sobrevivência. É frequente pastarem na proximidade de zebras e gnus, para tirar partido da vigilância coletiva para detectar predadores comuns. Para além de servirem de presa essencial, desempenham uma função reguladora indispensável no ecossistema. Ao consumirem pasto e arbustos, controlam o crescimento da vegetação e abrem espaço ao rejuvenescimento da flora local. Actuam igualmente como agentes dispersores de sementes ao propagar as espécies botânicas que integram a sua dieta. Se bem que vivam sob pressão constante, a sua agilidade e capacidade de adaptação atestam a extraordinária resiliência da espécie.
Enquanto estas criaturas graciosas cruzam as planícies, desponta no horizonte outra presença monumental: o búfalo africano, Cincerus cafer, o verdadeiro guerreiro da savana. Robusto, maciço e destemido, este herbívoro impõe o seu domínio absoluto com uma soberania inabalável. Munido de um tronco couraçado e cornos espessos que formam um capacete natural, destaca-se tanto pelo vigor como pelo espírito de união no seio do bando. O búfalo africano representa mais do que um sobrevivente tenaz. Personifica o poder da solidariedade e da força coletiva. Ao organizar-se em grandes manadas que reúnem centenas de indivíduos, encontra no poder numérico o seu escudo defensivo. A manada estrutura-se de forma estratégica para resguardar as crias e os elementos vulneráveis no núcleo do grupo, enquanto os adultos vigorosos erguem uma barreira impenetrável nas orlas exteriores. Esta tática de autodefesa explica a razão pela qual se revelam alvos de extrema complexidade, mesmo para predadores implacáveis como o leão. Trata-se de um herbívoro generalista que consome as ervas altas e duras das planícies e das margens fluviais. As exigências climatéricas forçam-nos a migrar na procura de água durante a estação seca, ao cruzar terrenos perigosos, onde enfrentam emboscadas constantes. Os elementos do bando raramente desamparam os seus semelhantes em situações de perigo. Para além da sua pujança e coesão social, desempenha uma função de regulação ecológica fundamental. Ao consumir pastagens robustas, promove a renovação dos campos e abre espaço à diversidade biológica da flora. Os seus dejectos enriquecem a terra, o que cria condições propícias para a germinação de novas espécies vegetais. Apesar da sua admirável capacidade de autodefesa, o búfalo enfrenta provações diárias pela sobrevivência. Contudo, ergue-se como um oponente de uma tenacidade inabalável. Ao despontar da aurora sobre a vastidão da planície, outra presença colossal capta o olhar. Trata-se do hipopótamo, Hippopotamus amphibius, o titã dos rios, cuja aparente placidez oculta um temperamento altamente territorial e agressivo. Com um porte imponente e atitudes imprevisíveis, constitui uma força formidável tanto na terra como na água. Com um peso que alcança as 3 toneladas, estes gigantes passam a maior parte do dia submersos para se protegerem do sol escaldante da savana. Os seus olhos e narinas situam-se no topo da cabeça, o que lhes permite respirar e vigiar o meio, enquanto permanecem quase inteiramente ocultos sob a superfície. O ambiente aquático constitui o reino do hipopótamo, onde se desloca com uma destreza surpreendente. Embora pareça inofensivo no seu repouso, revela-se extremamente ciumento do seu espaço
sobretudo os machos dominantes nos troços fluviais ou lagoas. Envolvem-se em combates ferozes para defender o território, com o uso de caninos afiados que servem para intimidar ou infligir ferimentos graves aos rivais. Estas presas defensivas, que podem ultrapassar meio metro de comprimento, constituem armas de destruição terríveis. Ao cair da noite, sobem a encosta fluvial, em busca de alimento em terra firme. Percorrem distâncias consideráveis para pastar, sendo a erva o elemento primordial da sua nutrição. Apesar do seu aspecto robusto e pesado, conseguem atingir a velocidade surpreendente de 30 km por hora em terra. Adicionalmente, o hipopótamo desempenha o papel de um engenheiro silencioso do ecossistema. Sob o vasto firmamento africano, a savana pulsa como o palco dinâmico da vida, onde a força, a adaptação e o esforço conjunto moldam o destino de cada ser. Cada criatura, desde o leopardo furtivo à zebra resiliente, desempenha um papel fundamental nesta intrincada teia da vida selvagem. Muito mais do que uma mera arena de rivalidade, este habitat ergue-se como um testemunho supremo de sobrevivência. É o espaço onde a inteligência supera a adversidade e onde o equilíbrio frágil do ecossistema sustenta a continuidade biológica. A grande migração, a determinação dos búfalos e a astúcia das hienas revelam-nos que a arte de viver nestas planícies exige uma mestria inigualável. À medida que o sol se põe e pinta o horizonte de tons dourados, somos lembrados da magnificência e da vulnerabilidade inerentes a esta terra. Que estas narrativas possam inspirar o respeito profundo e a preservação ativa da savana africana, uma joia inestimável da biodiversidade e da beleza natural do planeta.